Eu tenho ouvido coisas bem interessantes faz um tempo já a respeito desse filme de terror francês chamado Infestação, que é dirigido pelo Sébastien Vanissek. É um diretor que recentemente foi até contratado para fazer o spin-off de A Morte do Demônio, que tá para ser lançado aí em algum momento. Ele foi contratado pelo Sam Raimi, companhia da Ghost House, para fazer esse sexto filme dentro do universo de Evil Dead, né? E a julgar pelo trabalho dele aqui nesse filme, fica muito claro porque ele foi contratado. Eu até comentei na crítica que eu escrevi no Diário de Pernambuco, vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, que, na verdade, ele nem precisa de um polimento que geralmente acontece com diretores mais radicais europeus, ou, enfim, de fora da Europa, do sul global, seja de onde for, que tem uma visão muito específica de terror, uma visão muito extrema em determinados casos, e aí são cooptados pela indústria e o pessoal dá aquela domesticada básica. Aqui não precisa disso, porque as virtudes e os problemas que eu identifico nesse filme aqui estão precisamente dentro de um ideal já bastante americanizado, bastante industrializado do cinema de horror contemporâneo e dos últimos 15, 20 anos. Antes de entrar em detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, assim como curtir o vídeo e deixar o sininho das notificações sempre ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E caso você queira me acompanhar nas minhas redes sociais, em outros comentários que eu estou sempre fazendo sobre cinema, basta me seguir nas minhas contas do Letterboxd, do Instagram e também do Twitter, que voltou nesse momento que esse vídeo está sendo gravado. E também, claro, o Blue Sky eu vou deixar ativo porque a gente usou o Blue Sky recentemente como uma forma de fugir das loucuras do X, Twitter, enfim. E eu não vou abandonar essa rede não, porque ela me proporcionou pelo menos um mês e alguma coisa de uma mistura de paz de espírito com o controle da abstinência das redes sociais. Essa Infestação já foi muito falado por aí, mas eu vou repetir para quem tá por fora. Ele é uma mistura de REC, de 2007, aquele filme de terror found footage espanhol fabuloso, que se passava todo dentro de um prédio em que as pessoas iam ficando infectadas, né, como zumbis mesmo. E um filme dos anos 90 muito icônico chamado Aracnofobia, que é de 1990 mesmo, filme de estreia, aliás, do Frank Marshall e produzido pela Amblin, do Steven Spielberg. É um filme de terror, meio comédia, é um filme super divertido e que eu acho que envelheceu muito bem até. Ele tem uma carinha, um gosto nostálgico de final dos anos 80, começo dos anos 90 e visualmente ele é muito interessante também, muito bem feito em termos das aranhas que ele trabalha, né? E lida muito bem com a mistura de humor com suspense. Esse daqui, no entanto, ele se leva muito mais a sério. Né? Ele está muito mais para REC em termos de atmosfera do que para Aracnofobia, ainda que em termos temáticos ele lide também com a questão das aranhas. Aqui nesse filme o personagem principal é o Caleb, enfim, ele é um cara que é viciado em animais, em répteis, em criaturas exóticas. Desde criança ele sonha em ter no quarto dele uma espécie de zoológico de criaturas exóticas, de répteis, ele diz de répteis, mas na verdade não tem só répteis nesse suposto zoológico dele. Eis que cai na mão dele, não precisa especificar aqui como, uma aranha super venenosa que ele ainda não tem consciência do tamanho do perigo do que ele está pegando, claro, e leva ela para a casa dele. Ele leva ela dentro de um potinho e deixa ela dentro de uma caixa de sapato absolutamente precária. É evidente que essa aranha vai escapar dessa caixa de sapato e é evidente também que essa aranha vai se multiplicar exponencialmente. E isso eu não estou falando só de quantidade de aranhas, isso também vai acontecer em termos de tamanho, porque as aranhas vão evoluindo numa velocidade absolutamente escandalosa e chegando realmente a níveis aragogianos, por assim dizer, se é que me entendem. Eu adoro essa premissa, eu adoro essa praticidade do conceito e eu gosto muito da maneira como o diretor vai trabalhar com essa ambientação do prédio. É uma ambientação muito agressiva, apesar dele, no começo do filme, identificar os personagens ali, fazer aquela apresentação bem protocolar, no momento que as coisas de fato começam a acontecer, elas acontecem de maneira muito prática, muito objetiva, mesmo que exista dentro dessa premissa, do desenvolvimento dessa história, um subtexto social ali que é de praxe nesse tipo de horror que se faz em dia, mas que aqui ele procura não chamar tanta atenção para isso. Pelo menos não me soou de maneira nenhuma uma coisa forçada, inserida ali para dar uma vibe de autoimportância ao filme. Ele é um equilíbrio bem interessante de despretensão com convicção e compromisso, né? É um filme muito, muito convicto e que leva o drama dos personagens a sério. Tem sim um draminha ou outro ali entre os personagens que fica completamente perdido. Por exemplo, o personagem principal tá brigado com o melhor amigo dele, o cara que ele queria fazer esse tal desse zoológico de répteis, por consequência tá meio brigado com a irmã também, uma questão ali de herança mal resolvida. Tudo isso fica meio jogado ali pelo filme, felizmente não é algo que ele fica insistindo muito tempo. Repito, ele vai pra praticidade, vai pra a agressividade situacional. Mas toda a agressividade que ele tem para lidar com essas situações,
com a velocidade e o dinamismo dessas situações, ele tem também uma certa covardia, na minha opinião, para lidar com o grotesco dessa situação, o grotesco das aranhas. São aranhas muito bem feitas, são um trabalho de computação gráfica do ponto de vista da execução prática, né, da aplicabilidade daquilo dentro da forma do filme, é super eficiente, não tem absolutamente nada do que reclamar aqui, nesse aspecto pelo menos. Mas, justamente por ser tão perfeito, por ser tão funcional, o filme fica carecendo de um certo impacto do grotesco, da intensidade, da violência. Até porque a gente está lidando com uma situação apavorante, que o filme lida com uma intensidade, como eu falei, com uma agressividade, mas na hora das coisas de fato acontecerem, ele dá para trás, ele recua. Ele não chega nem perto, por exemplo, em nenhuma cena daquele filme fantástico, O Nevoeiro, a adaptação do Stephen King de 2008, dirigida pelo Frank Darabont. Não é um filme de aranha, aquele ali, mas tem uma sequência que envolve aranhas, entre outras criaturas, e é uma sequência absolutamente angustiante e muito grotesca de se assistir, né? Esse daqui não chega lá, nem de longe. Ele é muito mais domesticado nesse sentido do trato da violência e do drama, da evolução do drama dos personagens nesse contexto. Tem até o clichê, que eu não quero dar detalhe aqui, mas de um personagem que foi picado e ele faz uma determinada coisa, né, para salvar os outros e tal. Esse tipo de coisa que, voltando ao que eu falei no começo, é muito mais um lance que já parece uma domesticação, já parece uma coisa bem de streaming, bem americanizada, do que propriamente um filme com uma voz autoral feito na França, como vários outros filmes de horror franceses, porque a França é um celeiro espetacular desde sempre para o cinema de horror, especialmente ali nesse lado mais radical do novo extremismo francês do final dos anos 90, começo dos anos 2000 e até hoje, né? E aqui o Sébastien Vanissek realmente vai numa veia muito mais comportada. Apesar disso, é inegável que para alguém que tem aracnofobia ou fobias de insetos de modo geral, eu sei, aranhas não são insetos, mas vocês entenderam, isso aqui vai ser um prato cheio de pavor, né? Sobretudo porque tem uma cena, por exemplo, que envolve um banheiro e uma personagem na pia e a gente vê através do reflexo do espelho o que está acontecendo atrás, que é tudo bem, é a cartilha do Hitchcock, né? Você pega os pássaros, por exemplo, na cena da personagem da Tippi Hedren sentada no banquinho esperando o pessoal largar da escola, é aquele mesmo conceito muito bem aplicado, e é uma cena fantástica. Toda essa sequência do banheiro e outras adiante, como uma sequência que envolve um corredor cheio de aranhas e os personagens têm que passar ali quando a luz ainda está acesa, é uma cena muito bem bolada também. Gosto também de uma sequência na escada, daquele sobe e desce, é um momento que tem um senso de humor que é parcialmente involuntário, parcialmente voluntário, que dá muito certo. Então tem boas set pieces de tensão no filme que são muito bem controladas, mas eu acho que ele sempre apela para o susto fácil e para a câmera chacoalhando quando precisa ou quando poderia mergulhar nesse pavor das situações. Eu gosto de modo geral do filme como um entretenimento de filme de aranha, ele é funcional nisso, mas me parece que ele poderia ter ido muito mais longe. Então, se não ficou claro, vou repetir aqui. Isso daqui é uma crítica moderadamente positiva. Eu acho que tem coisas muito bacanas no trabalho do Vanissek aqui que podem ser bem mais aproveitadas em projetos mais adiante. É curioso como tem realmente cineastas que, quando entram num processo um pouco mais industrial, um pouco mais regulado, às vezes se soltam até mais do que quando estão fazendo um projeto menor ou mais supostamente autoral, como é o caso do Infestação. É isso. Por hora, fica a se ver.